Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Hoje o culto está na direção dos jovens. Então eu decidi trazer uma palavra direcionada aos jovens. Uma palavra sobre algo que existe muito assim na vida de qualquer jovem. E é uma palavra sobre a amizade. Sobre a amizade no mundo cristão, né? Nas nossas vidas como cristãos. E como que deve ser a nossa amizade. Que tipo de amigo nós devemos ser. Vou estar abrindo a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 4, versículo do 9 até o 10. Eclesiastes 4, do versículo 9 até o versículo 10. Eclesiastes se encontra depois de Provérbios e Provérbios depois de Salmos. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, vamos ficar de pé para ler. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Glória a Deus. Vamos estar orando mais uma vez pela palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor deu sobre nós, Pai, por meio da Tua palavra, por meio da Tua salvação, no sangue de Jesus Cristo. Agora, Senhor, venha estar, Pai, iluminando as nossas mentes, para que possamos ser amigos mais parecidos com o Teu Filho, Pai. Que possamos, Senhor, por meio da amizade, Pai, trazer pessoas para o Teu reino, mostrar para as pessoas o poder transformador do Espírito Santo e da Tua palavra. Que possamos, Senhor, ser amigos parecidos com o Senhor Jesus Cristo e que por meio das nossas amizades, que as pessoas possam estar vendo o brilho do Senhor em nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nos enche com o Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Durante a Bíblia, irmãos, a amizade tem um papel muito importante em mais de uma vez. Porque nós conhecemos várias histórias que muita coisa acontece em torno da amizade de duas pessoas, né? E inclusive são histórias muito bem conhecidas por todos nós. Nós sabemos muito bem da amizade de Jonatas e Davi. Nós sabemos muito bem da amizade de Ruth e Noemi. E nós sabemos também da amizade de Elias e de Eliseu. Se não fossem por essas amizades, muita coisa não teria acontecido. Davi não teria sido salvo da ira de Saul. Se não fosse pela bênção de Deus na vida de Davi, por meio do seu amigo Jonatas, ele não teria escapado da morte por causa de Saul. Se não fosse por causa da bênção de Deus na vida de Noemi, por meio de sua nora Ruth e por extensão Noemi não seriam parte da genealogia de Jesus. E se não fosse pela amizade de Elias e de Eliseu, Eliseu não teria conhecido a porção dobrada do Espírito Santo que ele recebeu do seu amigo Elias. Mas o que é a verdadeira amizade? O que é a amizade que está descrita na Bíblia? Como é que nós nos tornamos amigos assim? O que é que nós precisamos saber? O que é que nós temos que entender sobre a amizade para que saibamos como ser amigos desse jeito? Amigos que agradam a Deus e que trazem os outros mais próximos do Senhor. E a primeira palavra que vamos estar vendo para ver isso é Provérbios 17, 17. Primeiro ponto.
os amigos são família. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Todos nós conhecemos, pelo menos na maioria das vezes, aquele amigo que é tão próximo de nós que nós os consideramos família, na verdade. E não era diferente assim no caso de Davi e Jonatas, que eram tão amigos, mas tão amigos, desde o dia que se conheceram, que eles dariam a vida um pelo outro. O começo dessa amizade nós vemos em 1 Samuel 18:1, que eu vou estar lendo aqui. Vocês não precisam estar abrindo, eu vou estar lendo para vocês. Então, o começo dessa amizade nós vemos em 1 Samuel 18, a amizade de Jonatas para com Davi. Versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então, Davi e Jonatas se conhecem depois que Davi mata o filisteu, o gigante Golias. E a partir do momento que os dois se encontram, já ali se forma um laço muito poderoso, uma amizade muito poderosa. Tanto que Jonatas imediatamente o presenteia, né, com sua própria capa, com sua própria armadura, com sua própria espada. E daí os dois chegam a passar por situações muito angustiantes juntos, porque com o passar do tempo, devido a quanto mais Davi se mostrava um servo fiel a Deus e um servo bom de Saul, mais e mais glória o Senhor ia dando a Davi. E Saul, que tinha sido ungido rei, e que não sabia que Davi tinha sido ungido rei também, ele começa a ficar com inveja de Davi, porque Saul, que havia abandonado os caminhos do Senhor, que não estava mais buscando ser um servo fiel ao Senhor, via todos os dias Davi acumulando mais e mais glória e o favor das pessoas do povo de Saul. Com isso, depois de um tempo, Saul começa a sentir uma inveja e um desgosto tão grande de Davi que ele tenta matá-lo mais de uma vez. E os nossos dois melhores amigos se veem numa situação muito complicada, porque Davi, que sabia que tinha sido ungido como rei, e que sabia que ia ser um rei, o sucessor de Saul, estava querendo ser morto, estava protegendo a sua vida de ser morto de Saul, cujo filho era o melhor amigo dele. Imagine você ter o seu pai numa posição de poder muito grande, ele não estar bem mentalmente, porque Saul tinha, de vez em quando era apossado de um espírito maligno, não está bem de saúde, tem uma posição de poder muito grande e querer matar seu melhor amigo e já ter tentado mais de uma vez. Mas apesar disso tudo, o que acontece é que isso não enfraquece a amizade deles dois. Pelo contrário, isso fortalece a amizade deles. Porque aqueles dois eram como irmãos. Tanto que Jonatas, tentando proteger Davi, uma hora quase é morto pelo seu próprio pai. Se nós formos ver no capítulo 23 de 1 Samuel, a partir do capítulo 15 até o versículo 15 até o 18, nós vemos aqui o que acontece com Davi e Jonatas. Muito tempo depois de muita coisa acontecer,
depois de, inclusive aquela história de Jonatas arremessar uma flecha e usar um código para dizer para Davi se o pai dele queria ou não matar ele. Os dois falam um com o outro e renovam a sua aliança de amizade. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Então, era uma amizade tão forte deles dois, que Davi foi se esconder num deserto para fugir de Saul. O filho de Saul foi procurar o seu melhor amigo num deserto, e quando ele chegou lá, ele falou para essa pessoa que estaria tomando o trono da casa dele, da casa de Saul e da casa por extensão da casa de Jonatas também, que afinal de contas Jonatas era da casa de Saul, e se algum dia Saul chegasse a morrer, ele era um dos candidatos a ser o rei, né? Mas apesar disso, apesar de ele saber que Davi estaria tirando o reino de Israel da posse da sua própria casa, ele ainda assim acreditava que seria melhor desse jeito. Não só porque Davi era o seu melhor amigo, mas porque ele também sabia que se tinha sido a escolha de Deus, então era o melhor para o povo de Israel mesmo. Jonatas amava tanto a Davi que ele confiava que Davi reinaria melhor no reino de Israel do que ele mesmo. Ele deixou qualquer tipo de inveja, qualquer tipo de amor ao poder que ele poderia ter, e decidiu ajudar o seu melhor amigo. E esse é isso é uma coisa que nós precisamos ter nas nossas amizades, nas pessoas que estão próximas a nós, que são nossos amigos. Nós sabemos que não são todas as pessoas que são amigas nossas da mesma maneira. Nós temos alguns amigos, né? A palavra do Senhor diz que aquele que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas existe amigo que é mais apegado do que um irmão. Então, nós entendemos que existem amigos que são mais próximos do que outros amigos, né? Mas, independente de qual amigo for, nós devemos buscar ter esse tipo de sentimento por eles. Porque, afinal de contas, mostrar esse tipo de sentimento, mostrar esse tipo de amor que vem de Deus para eles, realmente mostra para eles a ação de Deus nas nossas vidas e como o poder do Espírito Santo age em nós. Amém. Amém. Segundo ponto, a amizade expressa o amor de Deus. Vou estar abrindo em 1 João 4:12. João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, nenhum de nós viu a face de Deus fisicamente, né? Nós sabemos que nenhum de nós teve essa bênção de ver a face de Deus ainda. Mas se nós amamos os nossos amigos, se nós amamos uns aos outros, até mesmo as pessoas que nos perseguem, isso é um fortalecimento, é um treinamento, é a prática do amor de Deus, que é o amor que nós devemos ter para com os nossos amigos também. O próprio Jesus era amigo de seus discípulos e ele os chamava de amigos. Vou estar abrindo em João 15, vocês não precisam estar abrindo também. Vou só estar lendo aqui bem rapidinho.
João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então o próprio Jesus chamava os seus discípulos de amigos. Eles não eram, para Jesus, eles não eram servos, eles não eram apenas pessoas que deviam obediência a Ele, mas eles eram amigos de Jesus também. E da mesma forma como Jesus serviu a eles, nós também devemos procurar ter esse tipo de ação com os nossos amigos. Nós procurar nos parecer cada vez mais com Jesus e passar para eles esse sentimento que Jesus passava para os seus discípulos, o de servitude, o de amor, o de salvação e muito mais que a Bíblia nos fala para levar para eles. Foi por meio da amizade de Elias e Eliseu que Eliseu conheceu a porção dobrada do Espírito do Senhor que habitava em Elias. Ele veio fazer muito com aquilo que recebeu do seu amigo. Vocês sabem que pouco tempo depois de Elias ser arrebatado pelo Senhor, Eliseu passou muito tempo com ele, aprendeu muito com ele. E ele fez um pedido. Que Elias ele disse que ele poderia pedir qualquer coisa se ele visse Elias sendo arrebatado pelo Senhor. Ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido glória, ele podia ter pedido qualquer coisa mundana. Mas ele decidiu pedir alguma coisa que ele via em seu amigo. Ele decidiu pedir uma porção dobrada do Espírito que Eliseu tinha. Foi por causa de Elias, aliás, ele decidiu pedir uma porção dobrada do Espírito que Elias tinha. Foi porque Elias influenciou seu amigo, mostrou esse poder de Deus na própria vida dele para seu amigo Eliseu. Foi por isso que Eliseu pediu exatamente aquilo. E pedindo aquilo, ele pôde abençoar a vida de muito mais outras pessoas. Muito mais outros que não conheciam ainda o Senhor, que estavam sedentos pela palavra do Senhor. Inclusive, nós sabemos que, se não me engano a memória, Eliseu chegou inclusive a ressuscitar uma criança, por causa com o poder que tinha sido investido nele pelo Senhor. Nós temos aqui várias coisas que a palavra do Senhor fala sobre a amizade no livro de Provérbios. O amigo verdadeiro, ele vale ouro. Vocês não precisam estar seguindo, mas a palavra principal deste ponto vai ser Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Isso, inclusive, é aquela palavra que nós já falamos dela. Aquelas pessoas que estão próximas de nós, os nossos amigos, precisamos cuidar delas da mesma forma como precisamos cuidar da nossa família. Às vezes, nos esquecemos das pessoas que estão próximas de nós, mas a palavra do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer que tanto aqueles que são nossa família, como aqueles que consideramos nossa família, sejam abençoados pela palavra do Senhor, que nós levemos a eles. Provérbios 27, 9 e 10. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres da casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Ou seja, a palavra do Senhor aqui está dizendo o quê? Que às vezes vale mais a pena procurarmos um amigo que é próximo de nós do que algum familiar que é distante? Sim, é isso que está dizendo mesmo, quando estamos passando por um tempo de adversidade. Por quê? Porque isso pode tanto nos fortalecer porque nós sabemos que amizades verdadeiras são aquelas que
nos levantam, que nos fortalecem, que nos ajudam, como também podem, por meio do nosso testemunho, mostrar para eles o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Provérbios 22, do 24 ao 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. O que é que está dizendo aqui? Que não nos associemos com pessoas que são fáceis de se irar, cuja cólera é muito frequente, que estão muito irritados, muito zangados, porque depois de um tempo esse tipo de prática passará para nós. E ao estar cheios de ira todo o tempo, ao estar nos irando toda hora, nós estaríamos nos deixando de parecer tanto com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Jesus, Ele é um cordeiro. Um cordeiro, um cordeiro, uma ovelha, ela é calma, ela não é violenta, ela não reclama. E o que a palavra nos diz aqui é que para tomar cuidado com as amizades que são desse tipo de jeito, né? Que tem a boca muito suja, que se irritam por qualquer coisa, porque pode até parecer que às vezes não vai nos influenciar, mas pouco a pouco isso se torna natural e passamos a pensar e agir dessa maneira também. E por último, para este ponto, Provérbios 27, do 5 ao 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel. Aliás, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O que é que essa palavra fala para nós? Todos nós temos aquele amigo, ou já chegamos a ter, nem necessariamente um amigo, mas uma pessoa nas nossas vidas que tem sempre medo de nos repreender, tem sempre medo de dizer o que nós fazemos errado, sempre fala exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor fala que melhor são as feridas feitas por aquele que nos ama do que os beijos de uma pessoa que não é um verdadeiro amigo. Por quê? Porque esse tipo de pessoa não vai se importar com o caminho que você está seguindo. Ela só vai querer a sua aprovação. Então, o que ela vai fazer é passar a mão na sua cabeça, dizer que você está certo, de pensar agindo desse jeito. Mesmo se, no fundo, você souber que está errado. Mas ela não vai lhe dizer isso. Nem se ela mesma pensar. Isso mostra que... Por quê? Porque essa pessoa não vai se preocupar em como você está como pessoa, mas sim vai se preocupar com o que você pensa dela como pessoa. Então, esse tipo de amizade, às vezes nós tentamos nos afastar das pessoas que dizem que estamos errados nisso ou naquilo, mas precisamos entender que se uma pessoa nos ama de verdade, ela não vai querer nos ver andando num caminho, trilhando um caminho mau, né? E muitas vezes amigos têm discussões porque não concordam na maneira que outro está agindo. Mas se isso acontece, irmãos, é muito provavelmente porque esse amigo que reclamou da maneira que você agiu, falou alguma coisa sobre alguma coisa que você falou, não é porque ele te odeia e quer ver você longe da vida dele, não. É porque ele quer ver você como uma pessoa melhor. E da mesma forma que nós precisamos entender isso vindo dos nossos amigos, nós precisamos ser esse tipo de amigo também, que busca aconselhar bem aqueles que estão próximos de nós, que busca falar não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir, e que busca ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Seria muito bom se todas as pessoas fossem perfeitas, né? Mas as pessoas não são perfeitas. E assim,
todos que conhecemos, inclusive nós mesmos, vão cometer erros algumas vezes. E nós precisamos dizer que aquele erro que eles cometeram é um erro de verdade. Para que, mesmo se eles fiquem chateados na hora, uma hora eles possam entender que aquilo que você falou por eles não foi porque você os odiava ou porque você não gostava deles, mas sim porque você se importava. E isso nos leva ao nosso quarto ponto. Amigos se ajudam. Eclesiastes 4:10. Inclusive parte da palavra inicial. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A palavra que fala sobre aqueles amigos que fortalecem uns aos outros, que é o tipo de amigo que nós precisamos ser também. E temos uma história sobre esse tipo de amizade, né? Uma amizade em que um dos amigos ajudou o outro a se levantar enquanto ele estava na pior situação de suas vidas. E foi a amizade de Ruth e Noemi. Ruth ajudou Noemi a se levantar quando ela mais precisava e não saiu de seu lado. Como diz em Ruth, capítulo 1, versículos do 16 até o 17. Glória a Deus. Um momentinho enquanto eu encontro a palavra aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, dizem assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja me separar de ti. Ruth não se separaria de Noemi por nada além da morte. E ela estava bem ciente de que Deus podia, e ela disse que Deus podia fazer o que quiser com ela se ela se separar, se ela se separasse de Noemi, se ela quebrasse essa promessa que ela fez a Noemi. Ruth foi um exemplo de amizade para esta, e as duas se ajudaram enquanto Noemi estava sozinha no mundo. Foi graças a isto que Ruth pôde encontrar um resgatador e eventualmente fazer parte da genealogia de Jesus. Assim, Noemi também encontrou muita alegria ao ter o filho de sua nora em suas mãos. Ruth e Noemi deram forças umas às outras. Ruth não abandonou Noemi e Noemi encontrou para Ruth um resgatador. Uma amizade verdadeira, uma amizade vinda da palavra do Senhor, a amizade verdadeira da qual a Bíblia fala, é esse tipo de amizade. Uma amizade onde um fortalece o outro, não deixa o outro cair, e se cair, ajuda-o a levantar. Ruth não abandonou ela teve esse tipo de amor, esse tipo de amizade com a sua nora, com a mãe do seu marido. E o que acaba acontecendo é que não só ela encontra um resgatador, ela consegue ter uma família novamente, e ela dá a Noemi um neto, mas ela também faz parte da genealogia de Davi, da genealogia de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador.
Senhor nos abençoa quando somos esse tipo de amigos, quando temos em nosso coração um amor pelos outros que vem da palavra do Senhor. E por último ponto, a amizade faz crescer. Provérbios 27, 17. Glória a Deus. Provérbios 27, 17 diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós precisamos de ferro para afiar ferro, na verdade. E da mesma maneira, um amigo com outro amigo. A amizade é o que nos faz crescer, é o que a amizade verdadeira nos faz crescer, nos ajuda a ser pessoas melhores, nos ajuda a ser mais parecidos com o Senhor Jesus, nos ajuda a trilhar o caminho certo. E nós sabemos qual é esse caminho certo. Nós sabemos que é o Senhor Jesus. Uma amizade verdadeira, ela se preocupa com nós como pessoas, como estamos agindo de acordo com a palavra do Senhor e se estamos agradando a Deus. Porque nós sabemos que tudo nessa vida é passageiro, mas quando morrermos, o que vai importar é se estávamos seguindo no caminho de Jesus ou não. E uma amizade verdadeira se importa com isso, né? Ela se importa com quando nós amamos de verdade, quando nós temos o amor de Jesus em nossos corações, quando temos o dom do amor, buscamos esse dom, nós entendemos que, independente daquilo que viemos a passar aqui, o mais importante vai ser o tipo de... como foi que nós direcionamos os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que estavam próximas de nós. Que tipo de testemunho demos a elas? E se nós mostramos para elas o caminho do Senhor Jesus, que é o que mais importa em nossas vidas. Amém. A palavra foi essa. Devemos buscar ser mais parecidos com o Senhor Jesus, na forma que tratamos os nossos amigos, na forma que estamos perto dos nossos amigos, que nós venhamos a influenciar mais e ser influenciado menos, e que as pessoas possam ver em nós o agir e o poder de Deus todos os dias. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.